Abra sua Bíblia aí em Levíticos, Levítico, capítulo 14. Levítico, capítulo 14. Depois nós vamos ler Isaías 61, para confirmar aí o nosso texto base. E o nosso tema é a vida cristã e acho que a unção do Espírito Santo. É algo assim. Deve estar saindo aí na transmissão. A vida cristã e a unção do Espírito Santo. Na realidade, não existe vida cristã sem a presença, a manifestação, a ação do Espírito Santo. Impossível, né? Então vamos lá, Levítico 14, a partir do verso 14. Olha o que diz. Do 14 ao 18. Amém. Vou esperar todos encontrarem, porque é bom, né? A gente acompanhar. Então vamos lá. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, e com o óleo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pelo pecado. Agora vamos lá para Isaías 61. Sem pressa. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3. Aleluia. Olha o que diz, pode encontrar. Amém. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza e o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Amém. Diga comigo, a vida cristã e a unção do Espírito Santo. É impossível servir a Deus sem o Espírito Santo, e de forma prática e manifesta, sem a unção do Espírito Santo. Sem ela, somos incapazes de fazer as suas obras e cumprir a sua vontade. Todo cristão foi chamado para um propósito. Todo cristão tem uma função no corpo de Cristo. E por isso Deus nos deu o seu Espírito Santo. E o que é que define que o Espírito Santo está presente?
é Ele manifestar, liberando a unção para que você possa ser eficaz no fazer a obra de Deus. Então, o cristão, ele de fato já começa a sua vida somente pelo Espírito Santo. Porque quem é que regenera? Quem é que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Quando a gente volta o olhar lá para a criação, né? Quando a gente faz assim, parece que a gente vai junto, né? Lá para o jardim do Éden. Vamos comigo, vamos lá. Olha, vira o seu olhar lá para o jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus chega lá naquela terra, e a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, porém o Espírito Santo pairava. Mesmo quando a terra não servia ainda ao propósito de Deus, não estava adequada para o propósito de Deus, mesmo assim, Deus já a governava através de quem? Da presença manifesta, protetora, governadora de quem? Diga, do Espírito Santo de Deus. Numa linguagem figurada, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia, ela está dizendo que aquela terra não estava na forma que Deus queria para o seu propósito. Em linguagem teológica figurada, o que é que aquele texto está dizendo? Que um dia, devido à queda de Adão e Eva, devido ao afastamento dos homens de Deus, o coração dos homens seria encontrado da mesma forma que estava a terra em Gênesis 1. Quando nos dias que Jesus se manifestou, Roma governava o mundo. Qual foi o cenário que Jesus, ao chegar na terra, viu? E o olhar dele agora não é para a terra no aspecto físico, vegetal, mineral. O olhar dele agora é olhar a terra do coração dos homens. E quando ele olhou, ele encontrou o quê? Que a terra de cada coração era semelhante à terra de Gênesis 1. Estava completamente sem a forma bíblica, a forma da vontade de Deus, do querer de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher tinha um coração, uma terra preparada em uma forma que agradasse e Deus pudesse operar. Aí o que é que Deus faz? Deus manda João Batista, com uma unção específica, aplanar os corações, preparar o terreno para quem? Para que o Filho de Deus se manifestasse. Então há uma conexão de Gênesis 1 com Mateus, por exemplo, que é o primeiro livro acerca do ministério de João Batista. O meu e o seu coração, antes da experiência do operar do Espírito para salvação, era semelhante a Gênesis 1, uma terra sem forma e vazia. A gente vivia para qualquer coisa menos para Deus. Nós não tínhamos um coração adequado. E como é que o Espírito opera? Opera da mesma forma que operou em Gênesis 1. Deus começou a organizar a terra em Gênesis 1, a partir de quê? Diga, falando. Como é que o Senhor faz no Novo Testamento? Isso é ilustrado pela parábola do bom semeador. Ele jogou sementes em todos os tipos de solo, em outras palavras, em todo tipo de coração. E aqueles corações que responderam à semeadura do Filho de Deus, e que recebe até hoje o sacrifício, o sangue derramado, o que é que acontece? O Espírito Santo trabalha, e esse coração, esse crente, se torna alguém apto para a operação do propósito de Deus,
E essa operação é através de quem? Diga, do Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no começo da obra, ele dá manutenção, e no fim, juntamente ao ouvir o som da trombeta, transformará os crentes. É o Espírito Santo que vai fazer isso, e nos apresentará diante do Pai. Nós precisamos ou não do Espírito Santo? Como precisamos? Deus jamais intencionou que qualquer homem, qualquer mulher, em idade que seja, pudesse servi-lo e agradá-lo pela força do braço, por esforço humano, emocional. Deus sabia que nós só conseguiríamos primeiro se tivéssemos o Espírito Santo. Se tivéssemos a presença manifesta, a unção. Então a gente vê a operação do Espírito Santo em todos os processos da vida cristã, desde a regeneração, o novo nascimento. Então é impossível ter vida cristã sem o Espírito Santo. E como é que eu posso acelerar os processos da minha vida cristã, ter uma vida cristã mais robusta, mais completa, mais agraciada, de unção e de poder? É o quanto você responde às Escrituras, à palavra de Deus. E para responder é preciso conhecer. Conhecer. E aqui vale dizer algo: é muito importante congregar. Nós estamos vivendo um tempo muito corrido. Se você não consegue ter uma vida cristã na sua casa, um zelo pela leitura, pela oração, no mínimo você precisa congregar mais. Porque aqui, pelo menos a gente tira 1 hora, 1 hora e meia para um fim bem específico: adorar a Deus e sermos ministrados pela palavra de Deus. Então eu aconselho a você: esquece celular, qualquer coisa na hora do culto. Não deixa sua mente viajar, se concentre à luz da revelação da palavra de Deus. Porque talvez durante a semana vai ser o único alimento que você vai receber. Vai ser no culto. Então a gente precisa aproveitar como nunca cada minuto do culto, atenção, detalhes. De preferência traga uma caderneta, uma agenda e anote. Pegue uma caneta, marque a sua Bíblia. Porque às vezes uma frase da mensagem é a chave que você precisa para um milagre, para romper algo, para desatar algo. Então precisamos ficar atentos. O Espírito Santo quer infundir em nós o poder da sua presença em níveis maiores, mais profundos. Tudo aquilo que Jesus fez, Ele o fez pela unção do Espírito Santo. Todas as suas obras foram feitas debaixo da dependência dessa unção. O mesmo deve acontecer com cada um de nós. Qual é o nosso grande exemplo na Bíblia? Jesus, Ele é o exemplo maior. Paulo, João, Pedro foram extraordinários. Grandes vultos da história foram extraordinários. Mas nenhum se compara a quem? A Jesus. Agora para e pensa. Se Jesus não ousou fazer a obra, sem buscar ao Pai, sem pedir a unção, sem a presença do Espírito Santo, porque alguns de nós ainda acham que dá conta. A Bíblia diz que Jesus conviveu no meio dos pecadores, nasceu nesse mundo, mas era sem pecado, 100% homem, passando pelas mesmas tentações e provações, mas Ele não pecou, porque Ele era o Cordeiro perfeito para o sacrifício da redenção, absoluto. Mas você acha, não, Jesus não passou as tentações que eu passei, passou pior do que você. Irmão, se tem um demônio na nossa cola, você imagine quantos tinham na cola de Jesus.
porque os demônios sabiam que Jesus seria o Redentor. Eles fizeram tudo para jogá-lo no chão, para levá-lo a pecar. Eles fizeram de tudo. Nós não vamos redimir ninguém. Nós só precisamos nos manter santos na unção para cumprir o propósito e fazermos a obra de Deus e estarmos prontos para o arrebatamento. E nós sofremos tentação. O inimigo nos ataca. Imagine aquele que o próprio inimigo sabia que Gênesis 3,15 se cumpriria através dele. O que é que diz Gênesis 3,15? E nascerá da semente da mulher que vai levantar o pé e esmagar a cabeça da serpente. Eu lembro do testemunho de uma patroa minha, uma mulher crente. Ela tinha um filho, o mais bonito da família. O camarada era ajeitado, mas ele tinha uma revolta no coração, um negócio tão duro. E aquele menino tinha um negócio de pegar carro e sair para dar pau aí na rua. E ela ajoelhou e disse: Espírito Santo, coloca as mãos sobre ele. Espírito Santo, livra-o, cerca. Irmãos, ela não precisou ir lá. Deus usou uma viatura, uns homens com fuzil enorme, e ele veio parar em casa. Deus tem os agentes dele. Você não precisa se desgastar. Gaste energia orando, intercedendo. A mão invisível de Deus vai aonde o intercessor intenciona. Quando o seu coração está no altar da oração, no gemer, a mão de Deus, os anjos, é liberado para trabalhar ao meu e ao seu favor. Um menino rebelde falou: não moro mais nessa casa, já fiz 18 anos, vou embora. Eu não quero mais o seu Deus, mãe. Eu quero viver a vida livre. E a mãe arrumou a mala do menino e orando: Espírito Santo, eu não preciso estar lá para ele ser protegido. Não é na minha força. Espírito Santo, o mesmo Senhor que está aqui vai guardar ele, ainda que ele não queira. Atende a minha oração, a minha intercessão. Ela pegou uma Bíblia e colocou na última peça de roupa. Ela colocou a roupa por cima. Não falou para ele. Teve um BO no final da viagem e a polícia prendeu um monte de gente. Quem estava no meio? O menino. E quando ele achou que ia ser condenado, envolvido naquilo, preso, algum soldado mandou: abre a mala. Quando tirou a primeira peça de roupa, o que é que estava lá? A Bíblia. E ele foi livre por causa da ação da mãe e da oração. E ele foi liberado, porque senão ele iria ser condenado por algo que ele não fazia parte, mas estava no pacote. E ele volta para casa mudado, com o coração contrito e quebrantado, porque a mãe canalizou a energia certa. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre fazer a obra de Deus sem fardos, só há um meio: na unção do Espírito Santo. Na unção. Pastor Evanildo é professor de música, de canto. Os alunos aprendem fácil com ele, rápido, porque tem unção. Não é só a técnica, não é só o humano. A sala dele foi ungida, abençoada. Há uma atmosfera de Deus, da presença de Deus. Irmãos, às vezes você não sabe, às vezes você nem vê o valor do que eu vou te falar agora.
Todo cristão precisa, pelo menos umas 3 vezes por ano, ungir a sua casa. Faz uma oração e repreende todo o mal, e unge as portas, janela, e clama pela presença manifesta de Deus. Talvez você não consiga ver o impacto disso, mas os demônios veem. Os demônios sabem que eles não podem serem atrevidos e querer entrar lá. Eles sabem. Eu conheço vários testemunhos de pessoas, sim, pegou o óleo, ungiu, e Deus sela a minha casa, guarda. E os demônios tentar entrar e não conseguem. Irmãos, você não tem ideia do que é o selo do Espírito Santo. Eu já fui de terreiro. Eu estava um dia no terreiro e entra um desviado. Desviado, meio perdidão, meio chapado, entrou na reunião. Nenhum santo desceu. Porque o desviado tinha um selo da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Cristo nos compra, o Espírito Santo sela o coração, o espírito do crente. Quantos são os testemunhos de pessoas que querem fazer uma oferenda para uma determinada entidade, e aquele espírito pede que seja feito lá no cemitério, e o cidadão pega o enxadão, quando ele baixa, ele vem e diz: não, você é louco, esse aí é do homem lá de cima, o tal é crente, não pode mexer nem nos restos mortais, por causa do selo do Espírito Santo. E a gente não tem a ideia, a dimensão do quanto é poderoso, é precioso a presença do Espírito Santo. Todos nós temos as demandas da vida, as guerras, a adversidade. Todos nós enfrentamos gigantes, Golias na vida. E às vezes a gente acha que a gente vence porque a gente é preparado. Ah, eu tenho um bom curso superior, eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, é PhD. Mistério. É a nossa confiança, a nossa fé em Deus e o operar do Espírito Santo de Deus. O pequeno Davi, o ruivo Davi, o menino belo. Davi não era aquele soldado de cara fechada, tipo lutador de UFC, musculoso, não, irmão. Davi era um menino, adolescente, de 17 anos. O que fazia diferença na vida de Davi quando enfrentou o urso, o leão e o Golias? A presença do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos constantemente sendo guiados pela nossa audição, seja audição física ou audição emocional, de sensações, de sentimentos. Quando você não ouve o Espírito Santo, você vai ouvir o quê? Circunstâncias. Você vai ter uma visão turva, uma visão que não te revela a verdade. Saul e todo o exército via um gigante impossível de ser vencido. Outra coisa, a sua visão e as fontes a que você escuta vai definir suas palavras. Quando Saul e o soldado diz: não tem jeito, ele é grande, ele é poderoso, não tem como vencer, eles também estavam revelando a sua fragilidade, que eles não estavam mais conectados com a fonte eterna de Deus. Eles não estavam debaixo do governo, da ação do Espírito Santo. Eles tinham perdido a visão do propósito de Deus.
Davi chega lá, ele estava ouvindo do Espírito, vendo a luz do propósito de Deus. E a fala de Davi diz isso. Davi está lá entregando os queijos, a rapadura que levou, a farinha de puba, que era lá do Maranhão. A tapioca, né, pastora? Boa. Os irmãos dele que estavam na guerra, e de repente começam a ouvir uma voz: ei, não tem homem aí em Israel não, seus frouxos. Manda um homem para mim aí que eu quero estraçalhar e fazer todo mundo escravo. Davi virou o ouvido assim: quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Me dá uma espada aí. O cara ficou nervoso. Me dá uma espada aí, eu não aceito isso não. Irmão, qual foi a fala do comandante de Saul, a própria fala do rei? Meu filho, você não pode. Meu filho, olha, você não tem nem experiência de guerra, você nem tem roupa de guerra, nem tem espada. Você tem uma baladeira aí, uma estilingue e um bornalzinho de pastor. Irmãos, sempre que você ouvir e andar pelo Espírito, haverá recompensa, seja aqui ou na eternidade. Alguém chegou e Davi, o homem que venceu o gigante aí, a família dele vai estar isento por resto da vida de impostos, e o cidadão vai casar com a filha do rei. Em outras palavras, vai virar príncipe. Então me apresenta o cara que decidiu isso aí, que eu vou para a guerra. Irmãos, não dá para conceber que Davi fosse tão vaidoso, tão arrogante, ao ponto de achar que na sua estrutura física, emocional, em treinar com a funda, o levaria à vitória. Isso seria muita pretensão. Por que que Davi é tão convicto, é tão ousado, tem tanta certeza? Porque ele estava ouvindo da fonte correta, e ao ouvir produziu o que? Visão ampla, correta, e o ligava ao propósito de Deus. O que eu sinto define os meus passos. Meus passos definem a minha vitória ou a minha derrota. E o menino tenta vestir a roupa do rei, não dá certo. Deixa eu te falar, a sua vitória está nas ferramentas que Deus já te deu. Pastor, mas eu sou tímido. Pastor, mas eu tenho medo, eu não sei falar. Meu irmão, se Deus quiser salvar alguém através de você, repreender um demônio, curar um enfermo, Ele vai usar o que você é, o que Ele já te deu. Ele vai te usar. É tão comum pessoas leigas, simples, fazerem grandes obras. Tem uma senhorinha no Mato Grosso, mais de 90 anos, branquinha, lá de São Paulo. Há anos mora em Nova Chavantina, vive mais no meio dos índios. Deixou lá a mansão em São Paulo. Os filhos criados, casados, falou: vocês tocam a sua vida que eu vou fazer a obra de Deus. E veio para o Mato Grosso, tem anos. Ela faz turma de seminário para treinar índios a serem missionários e pastores, e ela paga tudo. Diz que quando é a formatura, ela faz festa para 3, 4 mil pessoas. O prefeito tem que ajudar, todo mundo tem que ajudar, porque ela tem crédito na cidade. O que tem de igreja no meio dos índios, todas abertas por essa mulher, ela tem mais de 90 anos. Você olha assim, você fala: meu Deus, como que ela se coloca em tantos perigos? É uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia. Eu e a pastora Alba conhecemos, não sei se a Meire estava no dia lá que ela foi no culto lá na pastora Lourdes,
na nossa igreja em Nova Chavantina. Ela entra em tudo quanto é buraco. Mulher de oração, intercessora. O cacique tem que bater continência para ela. Então, queridos, quando a gente tem a unção, quando a gente está alinhado com o Espírito, com o propósito de Deus, não existe coisa impossível, porque a gente vai fazer aquilo que agrada a Deus. Diga, o primeiro nível de unção é a unção do leproso. Que estranho, né? Levíticos que nós lemos. Olha o que diz, a palavra de Deus, na palavra de Deus a lepra é um símbolo do pecado. O que é essa unção do leproso? É a que acontece na hora da regeneração, da salvação. No dia em que você foi salvo, o sangue foi aplicado em sua vida. Seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue foi aspergido no ouvido direito, na orelha, no dedo e no pé. E logo em seguida, o que é que o sacerdote fazia? Pegava o óleo, ungia a ponta da orelha direita, o polegar é esse mesmo? É. E o polegar do pé. A nossa vida cristã, ela é construída, projetada, construída e realizada por Deus. Não é mérito humano. Por isso nós devemos ser tão gratos e dependentes, que a gente não produz a nossa vida para o céu, nem a salvação. Então há um processo. Assim como o sacerdote fazia com a pessoa doente, leprosa, em pecado, foi o que Cristo fez, o sumo sacerdote nosso, Jesus. Com o sangue dele, ele nos deu capacidade, ele curou o nosso ouvido, a nossa capacidade de se apropriar e a nossa capacidade de andar segundo a vontade de Deus. Diga, o sangue na orelha, no polegar da mão e no pé tem 3 significados. Diga, eu posso ouvir os céus, eu posso me apropriar pela fé das coisas, e eu posso continuar andando firme no propósito de Deus. Agora, a experiência da salvação, da redenção pelo sangue, ela nunca esteve e nunca vai estar desassociada da experiência do operar do Espírito Santo. No mesmo momento, o sacerdote lavava as mãos do sangue e pegava o azeite. O azeite é símbolo de quê? Do Espírito Santo de Deus. O sangue fala de quem? Da obra da cruz de Jesus. E o azeite fala do Espírito Santo. E na Bíblia jamais alguém era ungido se não fosse para um propósito. E a unção sempre começava na função sacerdotal. Aí vinha o profeta, os demais ministérios e a unção do rei. Que primeiro Pedro diz, acho que 2:9, vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade escolhido de Deus. Diga, eu sou sacerdote. Eu estou no primeiro nível de unção. Nós já fomos perdoados no sangue que nós éramos leprosos, e ungido pelo sumo sacerdote e pelo seu Espírito. Para quê? Para hoje a gente levar essa unção, levar essa mensagem. Ah, pastor, mas eu não vou pregar. Mas você pode orar. Você pode orar e contribuir financeiramente. Você pode orar, contribuir e talvez preparar o ambiente para ser exposto à palavra. Limpar uma sala, fazer um almoço, e aí vai. Lázaro testemunhava, Maria adorava e Marta fazia a comida. Qual dos 3 era mais importante? Todos eles. Todos eles.
Irmãos, a gente tem que ter essas 3 convicções. Eu fui ungido com sangue. Eu não vou mais dar ouvido para a acusação. Eu já fui perdoado pelo sangue de Jesus. Meu nome está no livro da vida. Os anjos estão ao meu redor. O Espírito Santo está em mim. Eu estou ouvindo. Eu fui redimido. Sangue nas mãos, no dedo. Eu, como filho, tenho direito de apropriar-me das bênçãos. Não é por merecimento, não é por mérito, é graça. Eu vou andar na direção de Deus, em caminho de Deus, caminho retos, porque eu fui perdoado. Eu posso andar equilibradamente. Os 3 primeiros itens da redenção, orelha, são sempre para você. É para a convicção de que eu estou ouvindo os céus. Eu não preciso mais ficar o diabo me acusando, eu não vou acreditar. Eu posso me apropriar no aspecto eu quero, eu preciso, e eu posso andar para agradar a Deus. Agora a unção já é para você abençoar, ser abençoado e abençoar. O sacerdote pegava, ungia a orelha, ungia novamente o polegar, da mão e do pé. Isso fala de capacidade, porque se você tiver a redenção e não tiver o dia a dia com o Espírito Santo, você se perde. Você não vai orar, você não vai praticar a Bíblia, você não vai ter rotina cristã. É Ele que nos sustenta. Então, mais do que ter a convicção pelo sacrifício, eu tenho um agente, alguém falando. Quem é? O Espírito Santo fala. Por mais que eu tenha o sangue que me deixou livre para apropriar, agora eu tenho alguém que me ajuda a tomar posse, que me ajuda a escolher o que eu vou querer. Unção na mão. Por mais que eu saiba que agora tem um caminho que já foi pago o preço, Ele vem para me auxiliar, para não deixar sair do caminho, não cair, não tropeçar em alguma pedra e cair. Se coloque de pé. Diga a vida cristã e a unção do Espírito Santo. A segunda unção é a unção do sacerdote no aspecto do serviço ministerial. E a terceira unção é a unção do rei, no aspecto da gente reinar em vida e Deus comandar através da gente. Essas eram as 3 unções do Antigo Testamento: do leproso, do sacerdote e do rei. Incrível que na Bíblia jamais o rei vem antes do sacerdote. Sabe por quê? Seria uma inversão. Seria humano tentando governar sem Deus. Quem já viu aquela série The Crown, que fala da rainha da Inglaterra? Acho que está na Netflix. É lindo, irmão, aquilo lá. Tem muitos princípios bíblicos. E quando ela novinha, o pai morreu, ela teve que assumir o trono. Ela vai ser preparada. Eu esqueci o nome da pessoa que faz esse trabalho. E no último dia, no dia dela ser coroada, eu achei tão extraordinária a fala, porque aquele homem maduro, instruindo aquela moça nova que assumiu uma responsabilidade gigante, diante dela, ela sentada, ele diz: lembra de uma coisa, você nem ninguém é maior do que a coroa. Antes de defender você, ou qualquer pessoa, ou qualquer interesse, defenda a coroa. Não é a coroa que é para servir você nem ninguém, é você e todo mundo servindo a coroa, ao propósito. E ele diz para ela: não é o rei ou a rainha que introduz o sacerdote, é o sacerdote que é a autoridade que introduz a realeza.
Está na Bíblia. É tudo bíblico. Aham. Sim, sim. Todo rei de Israel que inverteu os valores de querer ficar no lugar do sacerdote, ou ser os dois, deu problema. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O governo sempre vem dos céus para a plataforma espiritual na terra. Aí qualquer função importante da terra debaixo disso vai dar certo, vai ser bênção. Irmão, tem uma coisa que me deixa triste e que muitas vezes eu nem respondo, nem dou direção. Vou falar isso para vocês. Eu estou cansado de ouvir isso. A pessoa está firme congregando na igreja, tirando um tempo para servir em algum ministério, e de repente, essa pessoa decide fazer um curso ou uma faculdade, e aí ele fala: pastor, é o seguinte, agora eu vou congregar o mínimo dos mínimos, porque durante tanto tempo eu preciso de concentrar nisso. Irmãos, isso é um erro. É um erro. Porque você sabe o que é que você está dizendo nessa hora? Que aquele tempo que você vai investir mais lá, que você vai tirar o tempo de Deus, é que vai ser o seu resultado. É que vai te dar o resultado. E eu te falo uma coisa. Muitas vezes não é porque a pessoa precisa de fato daquele tempo, é porque ele não sabe administrar o tempo. É preferível que você abra mão, até diminui, mas você não abra mão de congregar, de buscar a Deus. Porque se você chegar lá, vai ser puramente na força do seu braço. E você corre o risco de chegar bem adoecido. Tem um texto que nesse momento eu esqueci, não sei se é Jeremias 11 ou é 48, 11, diz assim: ao sacerdote não cabe transpirar no altar. Deus estava dizendo: eu não aceito resultados que não dependem da ação do meu espírito, dependência minha. Talvez você vai pegar o canudo no final. Você vai passar lá no emprego que você está participando da seleção, e para isso você teve que abrir mão quase da vida espiritual. Só que vai ser, irmão, uma vitória sem sabor. E Deus não vai ser honrado, não. Então, organize o seu tempo, mas não deixa de congregar, de ler Bíblia e de buscar a Deus, não. Nada justifica você abrir mão da sua qualidade de vida espiritual. Sabe o que é que os judeus ortodoxos falam? Irmão, se você quiser fazer um judeu sofrer, fala que ele tem que trabalhar no sábado. Mas você sabe o que é que os judeus mais zelosos falam? Se for para fazer algo que a Bíblia manda, eu até trabalho no sábado. Olha que interessante. Naquilo que eles são mais zelosos, se a outra coisa vai agradar mais a Deus e vai honrar a Deus, ele abre mão. Ele foi o trabalho no sábado. Então, não use de desculpa e caia na armadilha do inimigo de achando que você deixando congregar o Deus um pouco de lado, você vai ser abençoado. Isso é uma confusão. Isso não dá certo. Reorganize a sua agenda, a sua história e faça isso. O que eu quero dizer em suma com essa mensagem? Todos nós somos sacerdotes de Deus. A principal função do sacerdote é ministrar. Aonde você for, você pode ser um ministro de Deus. Você vai aplicar uma injeção, vá no sentimento sacerdotal, ministerial. Você vai cuidar de um enfermo, você é enfermeiro, ou faça isso na unção. Você vai aconselhar alguém, consolar alguém. Por que a Bíblia diz que a gente deve trabalhar para os senhores da terra, como que ao Senhor da eternidade? Você já interpretou esse texto direito? Como que eu vou trabalhar para um ser humano e a Bíblia me manda que eu tenho que fazer com tanto zelo como se estivesse fazendo para o Senhor?
Sabe para quê? Para você não se desgastar, não sofrer. Porque ninguém faz nada para Deus e fica arrebentado ou sofrendo. Pastor, está onde na Bíblia isso? Lembra de Moisés lá no monte? Ele ficou admirado por quê? A sarça estava servindo ao propósito de Deus, coberta de fogo, mas não se consumia. Então, presbítero Esmaragno, quando você serve ao propósito de Deus, seja nas coisas materiais e espirituais, aquilo pode ser um fogo que parece que vai destruir todo mundo, mas você no final terá sabor, terá alegria. Terá alegria. Quantas pessoas levantam na segunda e dizem, meu Deus, mais um dia vou para esse trabalho horrível. Eu acordei, que tristeza que eu acordei para a vida. Irmão, se a gente for uma sarça, nas mãos de Deus, vai ter provação, vai ter adversidade. Vai parecer realmente que o fogo vai destruir, mas no final você estará intacto, perfeito, e terá dado fruto e cumprido o propósito de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga, nunca mais eu vou reclamar do meu salário e do meu emprego. Diga, eu posso desejar algo mais, mas não reclamar do que eu tenho. Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez declaramos a nossa dependência do Espírito Santo. Nós queremos renovar a nossa aliança. Espírito Santo, nos ajude. Porque até para depender de Ti, ser mais cheio, nós precisamos do Senhor. Inspira-nos a congregar, a ler a palavra, a meditar, a adorar. Espírito Santo, continua a nos sustentar em todas as áreas e em todos os momentos. Nos ajuda a ser crente mais fervoroso. Nos ajuda a ser ministro no casamento, na criação de filhos, como funcionário, como empresário, no ministério, na igreja local. Que aonde nós formos as pessoas possam ver a veste sacerdotal da nossa vida, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de responder às crises, às situações. Que haja sobre nós vestes de linho branco, que a nossa carne, que a nossa alma, a murmuração, a falsidade, a mentira, não seja nossas vestes, que as nossas vestes seja linho branco da justiça do Cristo Todo-Poderoso. Que as pessoas vejam o linho branco no nosso falar, que as pessoas sejam tocadas, ministradas, porque somos a igreja sacerdotal apostólica, sacerdotal do Senhor. Que os da nossa casa recebam luz, porque temos o azeite do Espírito, a vida do Espírito. Nos ajuda a ministrar no altar da intercessão, da adoração, da oração. Em nome de Jesus, toca-nos nessa noite. Amado Espírito Santo, feche os seus olhos.